Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Gessé de Almeida. E nessa tarde de segunda-feira, eu quero deixar uma palavra de Deus, começando hoje uma série de mensagens que será edificante, que vai edificar a sua vida, a sua casa. E quero compartilhar com você essas mensagens. Mas eu peço a você que me ajude a chegar à marca de 1000 inscritos no meu canal do YouTube. Se inscreva lá, compartilha, deixe seu like, seu comentário, divulguem. Pastor Gessé de Almeida. E lá você vai encontrar pregações de amigos, pregadores, ensinamentos. Me ajude a chegar à marca de 1000 inscritos para você ter um conteúdo bom e de qualidade. Vamos começar? Livro do Evangelho escreveu João, capítulo 6, versículo 35. Evangelho escreveu João, capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crer em mim nunca terá sede. Então declarou Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Somente aqui, e eu quero trazer para você hoje, e dando início a essa série de mensagens falando de Jesus, porque Ele é o centro de tudo da nossa vida. Jesus, Ele é o centro da minha casa, da minha família, do meu ministério. Jesus, Ele é o centro da sua vida, da sua casa e da sua família. Meus irmãos, a Bíblia diz que após Jesus passar sobre as águas e os seus discípulos testemunhar isto, no dia seguinte, uma multidão está em sua volta, também está os seus discípulos, escribas, fariseus, doutores. E ali eles vão questionar a Jesus acerca das obras de Deus. E eles vão começar a fazer perguntas para Jesus, mas só que a intenção dos fariseus era diferente, porque tudo que os fariseus queriam era que Jesus entrasse no sistema. A intenção dos fariseus e dos doutores era que Jesus viesse para estar ao lado deles. Por quê, pastor Gessé? Porque os fariseus e os doutores, eles, de início, eles começam a fazer essa pergunta acerca das obras de Deus. Aparentemente, parece que eles estão dispostos realmente a estar envolvidos de corpo e alma com as coisas de Deus. Aparentemente. Mas a intenção é outra. A intenção deles era diferente. Aparentemente, eles mostravam uma coisa, mas as atitudes eram completamente diferentes. Era vender fé, era enganar o povo, era tirar
o que o povo não tinha. Eram os mercadores da fé. E eles queriam que Jesus entrasse no sistema. Mas Jesus não veio para entrar no sistema. Jesus veio para quebrar o sistema. E eles começam a questionar Jesus acerca das obras. E Jesus começa o seu discurso simples, mas objetivo, porque a palavra de Deus, ela é simples e objetiva. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vier a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E Jesus está dizendo: eu sou. Ele está afirmando que não há outro, não há ninguém a não ser Ele. Eu sou o pão da vida. E quando nós falamos de pão, falamos da palavra de Deus. Jesus está vindo repreendendo os fariseus, os escribas, os doutores e a multidão e até mesmo os discípulos que estavam em sua volta. E o texto diz que por causa dessas duras palavras, eles começaram a se retirar, um por um, porque a palavra de Jesus, ela veio forte, ela veio cortando, ela veio confrontando com a verdade. E eles, ouvindo Jesus com esse discurso duro, não aceitaram e começaram a sair um por um, porque é assim. Todo aquele que não gosta de ouvir a verdade, ele não vai permanecer, porque a palavra da verdade, ela confronta. A palavra da verdade, ela traz um confronto muito grande. E Jesus veio para isso, para confrontar, quebrar sistema. E o texto diz que, ao ouvir a mensagem, as palavras de Jesus, os primeiros a saírem foram os fariseus, porque eles começam perguntando acerca da obra, porque a intenção deles era que Jesus se envolvesse, entrasse no sistema. E por que ele queria que Jesus entrasse no sistema? Porque se Jesus entrasse no sistema, Jesus não poderia falar de pecado, Jesus não poderia falar mais de dízimo, Jesus não poderia falar mais de adultério, Jesus não poderia falar mais de casamento. Era o que eles queriam, que Jesus se envolvesse no sistema. E, meu amado, eu quero já entrando aqui dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E quando nós falamos de pão, nós estamos falando da palavra, a palavra que alimenta, a palavra que dá força, a palavra que sustenta, a palavra que dá vida, a palavra que tira a vida, a palavra que abre porta, a palavra que fecha a porta, a palavra que levanta, a palavra que abate, a palavra que é o poder de Deus para nossas vidas. Jesus, Ele é o pão da vida. Ele está afirmando: eu sou o pão da vida e não há outro. Nós estamos vivendo numa geração aonde está acontecendo muitas coisas
que não está na Bíblia, não está na palavra de Deus, e o povo tem se alimentado de pão dormido, de pão envenenado. Lembra lá dos profetas, dos filhos dos profetas, quando chegaram até Eliseu, dizendo que que os profetas estavam com fome e eles precisavam fazer algo para os profetas comer, e eles saíram para apanhar alguma coisa, e quando trouxeram um caldo e fizeram um caldo envenenado, e eles desesperados porque havia veneno, havia morte na panela, e o profeta disse: traz farinha. E quando derramou farinha, que significa a palavra, todos foram curados e alimentados. O próprio Jesus provou da sua própria palavra lá no deserto, quando Satanás pergunta: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. É o pão que alimenta. E Jesus vai dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estamos vivendo numa geração contaminada, uma geração que está deixando de pregar a cruz, que está deixando de pregar Jesus, para pregar coach, para pregar autoajuda, para manter a igreja cheia. Não se fala mais em pecado, não se fala mais em adultério, não se fala mais em muitas coisas que confrontam. E o que nós estamos vendo é uma geração morta, uma geração doente, uma geração que precisa ser alimentada da palavra de Deus. E o que nós temos visto é que muitos estão envolvidos no sistema de hoje. E é só você ver, você acompanha tudo que está acontecendo no nosso meio. Escândalos e mais escândalos, porque estão deixando de pregar a palavra. Estão deixando de pregar a cruz. Então, nessa série de mensagens hoje, meus irmãos, eu venho trazer para a sua vida nesta tarde. Eu vim trazer para você o Verbo que se fez carne, Jesus, que é a palavra de Deus. Se alimente da palavra. Não saia comendo qualquer coisa. Tem muita gente doente porque estão comendo qualquer coisa. Estão comendo comida podre. Estão sendo alimentados por pessoas que não é para ser alimentado. Estão ouvindo pessoas que não é para ser ouvida. Estão se ajuntando com pessoas que não é para se ajuntar. E Jesus, Ele está dizendo na sua palavra: eu sou o pão vivo que desceu do céu. É esta palavra que alimenta, meus irmãos. É esta palavra que abre o teu entendimento. Não saia do que está escrito na palavra. Pregadores, assim como eu, você que é pregador, amigos pregadores, vamos pregar a palavra, vamos pregar a Bíblia, vamos pregar a palavra de Deus. Tem muita gente doente porque estão comendo comida podre. A palavra de Deus diz: ai daquele que diz assim, diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito. Estamos vivendo numa geração onde essa geração tem alguns que são até bons, mas não querem firmar na palavra, querem trazer para si o seu eu, o seu ego. É bom ser reconhecido, é bom ser elogiado,
É bom ter seguidores, é bom, mas não saia do centro, que é a palavra. Não precisa inventar, pregue a palavra. Não precisa trazer artifícios. Não precisa trazer emocionalismo, é só pregar a palavra. A gente sabe, a gente conhece quando a palavra é verdadeira, quando a palavra vem de Deus, a gente sabe. Na nossa caminhada, eu já vi de tudo. E eu sei quando o camarada está pregando e ele está usando dos seus artifícios, dos seus conhecimentos teológicos para impressionar. Mas não é isso. Mas não foi para isso que Jesus te chamou. Jesus te chamou para pregar a palavra. Nessa segunda-feira, nesse início de série de mensagem, a mensagem começa com Jesus, o centro de tudo, da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu ministério. Jesus, se não for por Ele, não há outro. Se não for por Ele, tudo que foi dito não é verdade. Para ser verdade, tem que ser através da palavra de Deus. Então a palavra nessa tarde de segunda-feira para você é: se alimente do pão, se alimente do pão vivo que desceu do céu, se alimente da palavra de Deus. Você que está fraco na fé, você que precisa se levantar, a palavra de Deus está aqui, é para você. Se alimente do pão vivo que desceu do céu. Peça discernimento a Deus, peça forças a Deus. É bem verdade que esta palavra traz um confronto muito grande, porque muitos não querem aceitar. Muitos querem ouvir aquilo que traz o seu ego. Muitos querem ouvir aquilo que massageia o seu ego, mas não quer ser repreendido pela palavra de Deus. Pastores, pregadores, vamos pregar a cruz, vamos pregar a palavra. Não tenha medo da sua igreja ficar vazia, porque aquele que ouvir a palavra de Deus e ser tocado por ela, não vai sair. Se a tua preocupação é que você pregando uma palavra da verdade, e muitos não querem ouvir, não fica com medo não. Pregue Jesus. Pregue Jesus. A palavra de Deus diz: aquele que quer vir a mim, negue a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Quer seguir Jesus? Renuncia. Quer seguir Jesus? Renuncia o pecado, renuncia as suas vontades, renuncia o seu eu, renuncia as suas vontades para fazer a vontade de Deus. Esta é a palavra nessa tarde para a sua vida. Amanhã estaremos de volta e eu quero orar pela sua vida nessa tarde. Deus, quero louvar por este dia, essa série de mensagens que começou hoje. Quero nesta tarde, Deus, pedir ao Senhor que entra nessa tarde em cada lar, levanta aqueles que estão abatidos, aqueles que estão fracos na fé, fortaleça, Senhor, através da sua palavra, fortifica, capacita, coloca de pé aqueles que estão caídos. Deus, repreende toda a fúria do diabo
contra essa geração, contra toda a família, crianças, jovens, adolescentes, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos viver a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta. Graça e paz.